Neemias capítulo 3, nós iremos ler do verso 1 ao 32. E todos acharam, diga amém. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. E dispôs-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram. E levantaram as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Hananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó também o seu lado, e edificou Zacu, filho de Imri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Razená, a qual imediaram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Merote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesazabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não se submeteram a serviço ao serviço de seu senhor. A porta velha repararam a Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes imediaram e levantaram as portas e as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Ao lado repararam Melatias, de Biodita, e Jadon, Meronotita, homens de Gibeon e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado também Uzias, filho de Harias, dos Ourives, e ao seu lado Hananias, filho dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de líder da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Ramarufe, defronte à sua casa. E ao lado reparou Arratu, filho de Asbeneias. E a outra porção reparou Malquias, filho de Arim, Rasbute, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, líder da outra meia metade de Jerusalém, e ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum, os moradores de Zoar, e estes a edificaram e levantaram as portas com suas fechaduras e seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Racade, líder do distrito de Bet-Hacarém. Este edificou e levantou as portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou Salum, filho de Cote-Ros, líder de distrito de Mispá. Este edificou e cobriu e levantou as portas das suas fechaduras e seus ferrolhos, como também os muros do tanque de Hazalá, e ao pé de Jardim do Rei, e até os degraus que descem à cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Azbuque, líder da metade de Bet-Zu, até defronte os sepulcros de Davi, até o tanque artificial e até a casa dos valentes. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Asabias, líder da metade de Keila e o seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Renadade, líder de outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, líder de Mispá, e a porção de frente que subia a casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruch, filho de Zabai, a outra metade desde a esquina até a porta da casa de Elisazibe e o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, a outra porção desde a porta da casa de Elizibe e até a extremidade da casa de Elisabe. Depois dele repararam sacerdotes que habitaram na campina. Depois reparou Benjamim, Azul, de defronte da sua casa,
Depois dele reparou Azias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois reparou Binuí, filho de Hanadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina, até o canto. Pelau, filho de Uzai, reparou defronte a esquina e a torre, o qual sai da casa superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele também Pedaías, filho de Parós. Ora, os netineus habitavam em Ofel, até de frente à porta das águas para o oriente até a torre alta. Depois repararam os tecoítas, outra porção de frente à torre, grande e alta, e até o muro de Ofel. Desde acima da porta e os cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de frente à sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois ele reparou também Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, o sexto, e a outra porção. Depois reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte à sua câmara. Depois dele reparou Melquias, filho de Orives, até a casa dos netireus, os mercadores, defronte à porta de Mictade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta das ovelhas, repararam os ourives das mercadorias. Dá nem para respirar. Depois de ler o texto desse, a gente fica perguntando, e agora? Pregador, você vai falar o quê? Interessante que a gente vai ler os comentários, e aí, por exemplo, tem comentários muito longos acerca do capítulo 1, capítulo 2. Aí quando chega no capítulo 3, tem tanto, aí vai para o capítulo 4. Nem os grandes comentaristas gostam de comentar textos como esses. Mas por que esse texto está na Bíblia? Será que ele não tem nenhuma mensagem? Nenhuma verdade para nós? E quando a gente tem zelo pela palavra, a gente vai entender que nada nas Escrituras está aqui por acaso. Nada. Deus está falando conosco. É interessante que precisamos, irmãos, para lembrar que no capítulo 1, Neemias está lá na casa do rei. Está lá no palácio, como copeiro do rei. Ele recebe Hanan e alguns companheiros que foram de Jerusalém, da província de Jerusalém, né, até Suzã, a capital, e dão um relato horrível de que Jerusalém estava em total opróbrio e destruição. O resto que ficou estava em vergonha. E as suas portas, seus muros estavam derribados, foram reduzidos a cinzas, as portas, as suas fortalezas estavam totalmente destruídas. O povo estava sendo motivo de chacota, de zombarias e de escárnio. Neemias, então, senta, chora, ele ora a Deus, ele se compromete com o Senhor. No capítulo 2, a gente vê Neemias diante do rei, mas na segunda metade do capítulo 2, Neemias já vai para Jerusalém, liberado pelo rei. E ele chegando em Jerusalém, ele descansa 3 dias. Não foi uma viagem fácil. E ele então vai, depois de 3 dias, ele sai andando pela cidade, ele não fala nada com ninguém. Ele pega, monta em um animal e ele sai fazendo a vistoria para ver se de fato a ruína era como aqueles seus companheiros que foram até ele e disseram. Ele descobre que aquelas pessoas não falaram a verdade. A situação estava pior. Estava pior. Ele chega, então reúne algumas pessoas, e estou já caminhando para o final do capítulo 2, ele fala, olha, o que eu pude ver é que o povo está em vergonha e opróbrio. E o que eu quero chamar vocês é para que se levante e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha, vamos fazer alguma coisa. Capítulo 3 começa dizendo que o sacerdote, né,
Eliasibe, ele então, ele se move, ele se dispôs. A minha versão diz que ele se dispôs juntamente com os outros, os seus filhos, e ele então começa na área da casa dele a começar a fazer alguma coisa. E a gente tem essa sequência, várias repetições, e ao lado dele, fulano de tal, e ao lado dele, essa repetição, e ao lado dele, ou seja, o vizinho dele, o vizinho dele, o vizinho dele, o vizinho dele. Um começou, e o outro foi fazendo. Opa, olha lá, o sacerdote começou a levantar o muro que está no limite da sua casa, e começa também seu vizinho, seu vizinho, seu vizinho. Isso vai dando a volta em toda Jerusalém, todo mundo na sua área. Olha só que mensagem gloriosa com esse texto. Eu estava lendo sobre um italiano, talvez o irmão já tenha ouvido falar, Vilfredo Pareto, e ele tem uma máxima chamada de a máxima de Pareto, que é a relação 80-20. Então, Pareto vai dizer que, geralmente, 20% das pessoas fazem 80% das coisas. Por exemplo, somente 20% dos motoristas vão evitar um acidente e dirigem com cuidado. Geralmente 20% é que faz 80% das coisas certas acontecer. Ele vai dizer que, e ele usa essa máxima para dizer que geralmente 80% das coisas estão acontecendo por causa de apenas 20% das pessoas. E ele vai usar, e essa máxima é muito usada, essa lei chamada de lei de Pareto, é usada muito para empresas, é muito usado na vida diária das pessoas, para que você foque naquilo que realmente funciona. Mas quando a gente olha para a igreja, se a gente não tem como aplicar essa máxima na igreja. Porque, neste caso, nós iríamos dizer que 80% das coisas, 80% da obra de Deus é feita por apenas 20% dos membros da igreja. E quando a gente olha para a Escritura, a gente vai entender que Deus não chamou 20% para fazer 80%. Deus chamou 100% de pessoas para que todos se envolvam num só propósito em uma só obra. Deus conta com o grande, com o pequeno, com o rico, com o pobre, com o novo, com o velho. Deus conta com o bonito e com o feio. Deus conta com todos. Todos têm lugar na obra de Deus. E nós queríamos pensar então aqui, no tema deste capítulo seria todos por um único propósito. Todos têm serviço na obra do reino. Todos devem se ocupar, não apenas 20% para fazer 80%, mas 100% para fazer por 100%. E Deus, então, a gente vê isso acontecendo. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que quando Neemias sai fazendo a vistoria, quando Neemias sai e caminha e ele não fala nada com ninguém, ninguém sabia onde ele foi, ninguém ficou sabendo, nem os magistrados, nem as lideranças em Jerusalém ficou sabendo onde que ele foi, e ele passou em cada canto daquela cidade, ele foi ver os muros, ele foi ver cada um desses cantos aqui, ele foi fazer a vistoria, e quando ele chega, olha, até quando? Olha só o que diz o capítulo 2, o final diz assim, e ouvindo, aqui no final diz assim, então, e disseram, quando Neemias faz essa vistoria, quando Neemias sai olhando,
Aí o versículo 16 disse, olha, então lhes disse, vocês veem o opróbrio e a miséria em que nós estamos em Jerusalém e como ela está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. E aí Neemias fala assim, venham, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrios, não sejamos mais miseráveis, não sejamos mais destruídos, não sejamos mais vistos como coitados, não sejamos mais chacotas, que nós não sejamos mais vistos assim. Nós não podemos nos acostumar com o estado em que nós estamos nos encontrando. Nós precisamos nos levantar, então venham. Vai haver oposições, Sanbalat e seus companheiros vão fazer chacota, vocês são coitados. A gente vai ver isso principalmente no capítulo 4, mas ainda aqui no final do capítulo 3, capítulo 2, a gente vai ver os camaradas falando, olha, vocês são poucos, vocês são coitados, vocês são insignificantes, vocês acham que vocês vão fazer essa obra em poucos dias? O que é que vocês estão achando? Vocês não vão avante não, vocês não vão a lugar nenhum não, vocês não são de nada não. Então, Neemias responde que, na verdade, então respondi versículo 20 do capítulo 2. O Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. E vocês, ô Sanbalat, vocês não têm parte conosco. Vocês não têm nada a ver com a nossa vida. Lembro de Raniel, nosso sobrinho. Como é que ele fala? Você não sabe da minha vida? Como que dizendo? Você não tem nada a ver com a minha vida? Você não tem nada a ver. Você não tem parte comigo, não. Você não tem parte com a gente, não. Sabe de uma coisa? Que nós iremos prosperar. Porque o nosso Deus nos fará prosperar. Diante dessa palavra, então, o sacerdote toma essa iniciativa, ele de ímpeto se levanta, ele tem disposição, e quando ele começa com seus filhos e os demais sacerdotes a construir o muro no lado em que está a sua casa, onde está ali, os outros começam a fazer, mas a primeira coisa que nós precisamos é entender que todos somos chamados e tem que haver essa disposição. A gente tem que se dispor, tem que se levantar, porque isso vai gerar um efeito em cadeia maravilhoso e Deus vai levantar todo mundo. Meus irmãos, por favor, não fique de fora dessa obra. Diferente de Sanbalat, vocês tem tudo a ver com essa obra. Deus chamou não somente o pastor, Deus não chamou não somente a liderança da igreja, Deus chamou todos vocês. E ele então se levanta, ele se dispõe, juntamente com o livro de Neemias. Eu tenho lido a história dessa igreja. Como é que eu tenho lido isso? Eu tenho lido através das atas antigas, dos relatórios financeiros. Eu tenho lido. Né? Eu tenho lido através dos testemunhos dos irmãos. Né? Essa igreja já tem vivido tempos gloriosos. Sim ou não? Estou errado, irmãos? Os irmãos, a gente tem ouvido de pessoas que contribuíram muito com essa igreja, que foram embora, hoje não está mais aqui. Mas o Deus que chamou aquelas pessoas lá atrás é o Deus que continua nessa igreja, levantando pessoas. Ele conta comigo e com você. E ele nos chama a ter essa atitude do profeta ou do sacerdote, ouvindo então essa palavra, e sucedeu que ouvindo essa palavra, levantou-se Eliasabe, se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, toda a casa
dos sacerdotes se levantaram e começaram a construir, a edificar um muro nas imediações que estava a sua casa. Eles começaram a construir, e aí nós temos várias repetições. E ao lado dele, e ao lado dele, e ao lado dele, ao lado dele, e ao lado dele fulano de tal, e ao lado dele fulano de tal, e ao lado dele fulano de tal, e ao lado dele fulano de tal. E aí esse efeito vai acontecendo porque alguém se dispôs. Deus consegue falar com você nesse texto? A disposição em você para fazer acontecer. A disposição em você para começar a levantar os muros. A disposição em você para esse caminho da revitalização, do avivamento, da busca em Deus. A disposição em você. Pastor, eu não estou muito animado não, eu não estou muito disposto não, mas o Espírito Santo está neste lugar, ele ainda habita na sua vida e ele pode gerar disposição em você. Lavassuriande fácil de coverá na raça. Tudo que ele quer que nós nos dispusemos. Disposição. Sacerdotes começam a se dispor. Todos os outros sacerdotes, todos os outros vizinhos, todos os outros irmãos. E perceba que uma outra coisa que eu percebo, que a segunda mensagem que eu vejo nesse texto é que alguém começa a levantar ao lado das suas filhas, com suas filhas. Parece que era uma pessoa viúva. E não tinha filhos homens. Então, a gente vai acontecendo, a gente vai vendo acontecer. Pessoas que estão morando em Jerusalém. Pessoas que moram fora de Jerusalém. A gente está vendo aqui de nobres, de pessoas ricas e pessoas pobres. Então, a segunda coisa que eu percebo aqui, que nós vemos nesse texto, é o trabalho dos homens novos com os homens velhos. De crianças juntos. Mulheres e homens. Ricos e pobres. Moradores que estavam em Jerusalém e moradores que moravam fora de Jerusalém. Todos são chamados, convocados, envolvidos. Todos em um único propósito, lado a lado, buscando ao Senhor. E Deus começa a levantar os muros. Deus começa a fortificar as cidades. As portas do capítulo 1 estão queimadas, destruídas, começam a se levantar. A sua fechadura e os seus ferrolhos estão sendo fortalecidos. Jerusalém está totalmente devastada, está totalmente vulnerável. O próprio Sanbalate, Tobias e toda a companhia dos opositores diz: olha, vocês estão levantando esse muro aí, mas vocês são fracos demais, vocês são débeis, vocês são tão ridículos. Olha, esse muro aí fraco de vocês, que fortaleza o quê? Até uma pequena raposa que passa aí vai derrubar esse muro de vocês. Chegou ao ponto deles tentarem fazer Neemias e toda a sua trupe desistir. E Neemias começa a construir. Ele tem foco e propósito. Todos estão fazendo a mesma coisa. Todos estão envolvidos uns com os outros. Todos estão se ocupando da obra. O Senhor começa a agir. A gente vê famílias inteiras se envolvendo. Cada um na sua área, na sua delimitação, está envolvido, está fazendo, está construindo, está edificando, está contribuindo, está se entregando. E a sua contribuição não é somente com os materiais para ser construído, não é somente com mas sobretudo com a disposição de se envolverem, de fazerem parte, de fazerem a diferença, de
de olharem e ver as afrontas de Sambalate e ouvir a repreensão de Neemias, dizendo, olha, você não tem parte conosco. Mas o povo então começa a dizer, mas nós temos, nós estamos nesse negócio, nós fazemos parte desse negócio, e é nós, somos nós, melhor dizendo, que iremos reedificar. Todos, homens, mulheres, velhos, crianças, todos se envolvem. E eu volto a dizer de novo aqui, você não pode ficar. Não basta apenas olhar no retrovisor da nossa igreja. Olhar no retrovisor é bom. A gente revive história e pessoas maravilhosas que já passaram por aqui. A gente sente saudade delas. A gente olha para o retrovisor e vê os encalços e as vitórias que nós já alcançamos. A história faz parte de nós. E nós devemos olhar para o retrovisor, mas sem perder o foco. Né? Sem perder o foco. Sem perder o foco. É para frente que a gente vai. É avante que a gente vai. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. Para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir. Eu estou falando enquanto essa comunidade, enquanto essa igreja. É claro que já experimentamos coisas gloriosas e talvez não tenhamos mais aquelas pessoas que contribuíram, aquelas pessoas que se envolveram, talvez não tenhamos mais, mas também talvez já não tenhamos mais no nosso meio os Sambalates e Tobias. Agora é olhar para frente. Uma coisa nós temos certeza, que o braço forte do Deus Todo-Poderoso está em nosso favor. Não podemos ficar de fora. Nós falamos na mensagem passada que nós precisamos estar preparados para ser resposta de Deus ao nosso próprio clamor. Às vezes nós estamos clamando para Deus fazer algo, para Deus mudar a situação, para Deus mudar o quadro, para Deus reverter a situação, para Deus nos fazer avançar, para Deus nos fazer crescer. E nós oramos e clamamos com muita sinceridade, com muito ímpeto. E às vezes não estamos percebendo que Deus quer nos usar como resposta aos nossos próprios clamores. Disposição para ser instrumento de Deus, disposição para se envolver. E a última parte desse texto é justamente estas repetições. Repetições. Eu gosto muito dessas estruturas no método de estudo bíblico. Eu gosto demais. As estruturas que dominam o texto. E no capítulo 3, talvez seja o capítulo mais importante do livro de Neemias. Por quê? No capítulo 1, Neemias está lá no palácio. No capítulo 2, ele está ainda no palácio, até o versículo 10. A partir do versículo 11, ele sai do palácio e ele vem para Jerusalém. Ele faz uma vistoria, ele está sozinho. Com um desafio enorme, mas com a coragem de Deus na sua vida. Ele está andando pelas ruas de Jerusalém. Mas no capítulo 3, todo o povo está agindo, trabalhando e vendo o sonho começar a acontecer. E a gente vê então essas repetições. A primeira começa aqui, edificaram, essa repetição, e edificaram. E edificou na sua região, na sua casa, um pedaço onde estava o muro da cidade, onde estava a sua casa, que tinha aquele pedaço do muro da cidade, a sua propriedade aí que dava para o muro da cidade. Então, esses vizinhos começaram a edificar. Então, essa repetição, edificaram, construíram, reativaram, ou o termo é reconstrução, edificar, repararam, taparam as brechas e começaram a construir, edificar, levantar o muro. Aquilo que estava caído, eles colocam em pé, eles constroem novamente, eles fazem o reparo.
E há essa repetição. Repararam, ou edificaram. Todos, é uma cadeia que vai. Diz os estudos que Jerusalém é uma cidade quadrada. Então, os muros ao redor dela é quadrado. Então, cada um, aí ele faz ainda a questão de dizer, ó, e na esquina tal, onde estava a casa de fulano de tal, ele construiu toda a esquina e caminhou mais 1000 côvados, né, de distância no muro. Então, eles não ficaram somente na limitação, somente aquilo que estava, que eles tinham a obrigação assim de fazer, mas eles iam além, eles construíam, eles doavam, eles iam, eles trabalhavam, ajudavam uns aos outros, começavam a construir. Então, edificar. Deus nos chamou para edificar, Deus nos chamou para ser um edifício, para que nós edifiquemos uns aos outros, e um vai edificando o outro, e os muros vão sendo construídos, a cidade vai sendo reconstruída, restaurada. Nós iremos então vendo ao longo do livro de Neemias, e nesse capítulo 3, então, daqui a pouco a oposição vai vir com todo ímpeto para tentar pará-los. E Neemias vai dizer, não, aqui ninguém me tira daqui. Nós estamos fazendo uma grande obra. Ninguém quer sair. Chega ao ponto deles terem a espada numa mão e a ferramenta de trabalho na outra. Não dava tempo nem de parar para poder ir lutar, não. Se você vir aqui, enquanto eu estou aqui, enquanto eu ler aqui, eu boto a espada para cima de você. Não venha, não. Não venha, não. A verdade é que eles estavam envolvidos com a edificação. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você foi chamado para edificar um outro. E não para derrubar. A sua vida precisa edificar a vida do irmão. A sua vida precisa de construção que você está fazendo espiritual. Deus te chamou para ser esse edifício espiritual. Vós sois casas espirituais. Nós somos esses edifícios espirituais e nós somos chamados para edificar, para levantar, para fortalecer mutuamente uns aos outros. Nós precisamos entender que há essa repetição ao longo do capítulo 4. Ao longo do livro de Neemias, mas esse capítulo 3, ao longo do capítulo 3, principalmente, nós temos essa repetição. Outra repetição que nós temos aí é ao lado e junto. Ao lado de fulano de tal, aqui, o versículo 8, por exemplo. Aliás, a porta deixa tal. Aí o versículo 4. Ao seu lado reparou Berote. Aí depois ainda no capítulo 4 de novo. Ao seu lado reparou Mesulão. Ao seu lado repararam tecoítas. E ao seu lado, versículo 7, repararam os melatias. E ao seu lado, versículo 8, reparou Uziel. E ao seu lado. Então, essa repetição e dá essa ideia de continuidade. Não dá para parar. Nós não podemos parar. Então, um vai chamando a atenção do outro, vai fortalecendo o braço do outro, um vai fortalecendo o outro, e ao lado do outro, e andando ao lado do outro. E nós, então, nos traz essa ideia de continuidade, mas também de mutualidade. É uma coisa mútua. Eu não fico somente com os braços cruzados olhando o irmão se desgastar na obra, fazendo tudo para edificar a obra, e eu fico só tomando de canudinho, e às vezes ainda vou criticá-lo. Mutualidade. Cada um também dá a ideia de ao lado, e depois vai mudar para essa ideia de junto a ele. Essa questão dos limites, né? De cada um tomar conta, se responsabilizar por aquilo que está diante de si, e cada um se ocupar com o que está diante de si, e ao seu lado, porque eles, enquanto construíam, também tinham que ficar vigilantes contra o inimigo que estava prestes, que estava mucumunando. A gente vai ver no capítulo 4 que os inimigos estavam já armando espreita para vir
enquanto o povo não estava esperando. Então eles começam um ao lado do outro, essa continuidade, essa cumplicidade, um apoiando o outro, um construindo e não param, essa mutualidade e também um propósito comum, um único propósito, irmão. Então veja quantas lições maravilhosas, eu aqui só separei pelo menos 3 delas, mas tem várias lições preciosas, Deus falando conosco, com esse texto cansativo de ler. Genealogia. Esse negócio de edificar aí, fulano de tal. Quem não falou logo assim, ó, que fulano de tal começou a edificar, e todos os outros também começaram a edificar, mas ao seu lado, fulano de tal, ao seu lado, fulano de tal, ao seu lado. É justamente para dizer que ninguém pode ficar de fora. Que todos têm que agir mutuamente, mas também cada um cuidar ou se dispor diante de fazer aquilo que sabe fazer. Eu já repeti algumas vezes aqui, na casa de Deus, na obra de Deus, tem lugar para todos. Na casa de Deus, tem serviço para todo mundo se ocupar, ainda vai ter serviço sobrando. Na casa de Deus, tem serviço para todo mundo e tem recompensa também. Deus chamou a mim e a você. E eu estou sendo muito específico, Eu tenho pregado mensagem nesse lugar que não serve para outro lugar. Só serve para quê? A gente tem pensado de fato nesta comunidade. Mas daqui a pouco, o que Deus vai fazer neste lugar, se vocês se dispuserem, nós seremos um exemplo para muitos outros lugares. Você não pode ficar feliz. Você não pode achar que você não tem condição. Você não pode achar que você não está preparado ou que você não tem capacidade. Você não pode achar que a sua ajuda, a sua contribuição, o seu envolvimento não faz diferença nenhuma. Você não pode pensar nisso. Porque você faz parte da história dessa igreja, dessa comunidade. Deus te trouxe para aqui. Você é uma parte importante deste lugar. Acredite, Deus conta com cada um de nós. Deus conta com cada um de vocês. Sobretudo, eu vejo nesse texto aquilo que Neemias orou lá no capítulo 1. Comprometimento. Se comprometer com Deus, mas também uns com os outros. Eu preciso me comprometer com vocês. Eu estou comprometido com essa igreja, com cada membro dessa igreja. Vocês precisam se comprometer uns com os outros. Vocês precisam vestir essa camisa. Igreja Presbiteriana Renovada de Vazante. Família Renovada de Vazante. Somos uma só família.